Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal Pausa Técnica, daqui o Cirilo Luís. Um vídeo para comentar a questão do tanking, que é verdade que esta notícia da questão do Adam Silver querer mudar outra vez as questões do tanking e criar novas regras, digamos assim. Já saiu há um mês, vamos dizer assim, foi na altura do Natal que saiu isso. É verdade que já passou esse tempo, mas mesmo assim eu vim comentar agora. Porquê? Porque agora, na altura que eu estou a gravar, atenção, domingo, dia 25, estamos a caminhar em que já teremos 20 equipas já, vamos dizer assim, apuradas para a postseason. Não apuradas matematicamente, obviamente, porque ainda falta, lá está, ainda falta muitos jogos, digamos assim, ainda falta 30 e qualquer coisa jogos, mas pelos cenários que até depois já vou, entretanto, já vou comentar e até mostrar a questão da classificação, atenção, gravado domingo, antes dos jogos, domingo à noite, já estamos a ver um cenário que realmente as coisas já estão bem encaminhadas no sentido de termos 20 equipas, claro, depois há a questão do sexto lugar, quem vai ao play-off ou play-in, não é? E também lugares de pódio, quem tem vantagem, lá está, pódio não, top 4, quem tem vantagem na primeira ronda, vantagem caseira, mas as outras, lá está, as tais 20 equipas, 20 não, desculpem, as 10 equipas que estão fora dos playoffs, ainda por cima com esta lesão que houve do Giannis Antetokounmpo, vai afastar-se de 4 a 6 semanas, ou seja, um mês, e provavelmente só regressa em março, muito provavelmente, e talvez meio de março, a faltar uma coisa, e acho que os Bucks não vão sobreviver. Mas pronto, já, como eu digo, já iremos tocar nessa questão toda, sobre a questão do tanking, digamos assim, destas regras. O Adam Silver realmente, desde que tomou, lá está, a posse para ser o comissário, o principal diretor, digamos assim, da NBA, tem sido muito interventivo nessa questão do tanking, a criar muitas coisas para a questão do tanking, que por acaso a maioria delas, vou ser sincero, até gosto. A questão da JOTS, que é verdade que de antes, há uns belos anos atrás, quando foi criada essa questão da JOTS, não é? Lá está esta questão das odds, da lotaria em si, de antes era por envelopes, já houve vários sistemas, mas depois, entretanto, veio a questão, lá está, das odds, das percentagens, lá das bolinhas ping-pong, e não sei o quê, quantas equipas estavam elegíveis, e de antes, claro, as piores equipas, realmente muito, muito fracas, tinham uma probabilidade muito grande de ter a primeira pick, ou a segunda pick, digamos assim, lá está, lembrando, trust the process, não é? Trust the process, conseguiu sacar, lá está, boas piques a nível de posições, claro que depois no geral, pronto. Mas lá está, o Okafor, que foi seleção, lá está no top 3, top 4, o Okafor, o Embiid, o Ben Simmons, o Michael Fultz, lá está, todos os jogadores que estou a falar aqui que eram no pódio, salvo eu, acho que eram todos do pódio, ou top 4, digamos assim, por isso, lá está, é porque realmente essas equipas na altura, quando eram muito fracas, tinham grandes possibilidades de estar nesses primeiros lugares, tal como os Lakers, lá está, na fase final do Kobe ou pós-Kobe Bryant, também conseguiu sacar boas picks de boas posições no draft de Andrew Russell, do Ingram, do Lonzo Ball, lá está que até o Lonzo Ball e o Ingram foi back-to-back e foi duas vezes segundo lugar, picks lá está, de segunda posição, por isso, claro, agora com esta, quando implementou este novo sistema de odds, que foi no draft do Zion, salvo erro, acho que foi no draft de 2019, realmente nós vimos umas mudanças drásticas. Equipas como os Grizzlies que desceu muito abaixo, os Pelicans, não é? Que também desceram e ficaram com a pique número 1, que foi o Zion. E com isto, e mesmo agora, nestes últimos drafts recentes, a Atlanta ficar com o pique número 1, os Dallas Mavericks que ficar com o pique número 1, com uma probabilidade muito, muito pequena. E essas tais equipas com os piores recordes, eu lembro dos Pistons, que eram dos piores recordes da NBA e só uma vez é que tiveram bastante uma pique realmente muito alta, que foi do Cade, digamos assim, pique número 1, depois o resto caía, lá está, da primeira equipa para a quinta pique, ou seja, com 4 posições, digamos assim, realmente tem havido este ajuste das odds e também outra questão, também foi durante essa fase, foi do play-in, não é? Porque com o play-in faz com que, digamos assim, haja a posição nona e décima disponíveis para equipas que coisa. Porque, vamos imaginar, quase a cada. Antes lá já era o oitavo lugar, se ficasse no décimo acabou. E havia fases que em março o décimo lugar já estava-se a marimbar porque já sabia que não ia chegar lá ao oitavo lugar e pronto, não é? E quem diz décimo primeiro isso. Só que nesta época, esta época realmente eu acho que realmente está muito, muito bem encaminhado para termos, lá está, 10 equipas
e não vou dizer já, lá está, pós-trade deadline, mas pós-All-Star, mesmo na última semana de fevereiro, já vamos começar a ver aí tanking forte. Aliás, já vimos um bocado em janeiro, já está já a desligar um bocadinho isso. E por isso, e depois ainda, não é por isso, ainda por cima foi num timing assim, coisa, porque o Adam Silver, saiu reportado que o Adam Silver está a pesquisar, lá está, na altura do Natal, andou a ver novos regras para a questão do tanking e passando umas semanas, vemos o Utah Jazz, não é? Laurie Markin também já anda tipo desaparecido, os Dallas Mavericks coisas, sei que e equipas que já estão a tancar. Trae Young foi trocado para Washington e, meus amigos, estão cedo, não vamos ver, não é? Se calhar após All-Star e não vai jogar tantas vezes, não é? E pronto, pá, e claro, e com isto estão a puxar para o Adam Silva criar regras mais rígidas, digamos assim, da questão do tanking, não é? Estão a dar razão a ele, literalmente. E quais são estas regras? As regras principais que ele quer implementar é fechar as posições da lotaria após 1 de março, ou seja, quando após 1 de março, não, lá está, do 1 de março fechou, ou seja, está nas classificações, estão como estão, vai ser assim as posições, ou seja, quem tiver a pior equipa, a pior posição no dia 1 de março, vai ter, lá está, a maior probabilidade, embora a maior probabilidade está entre eles e o segundo e o pior recorde, mas basicamente fechou, depois não é, e tal, quando acabar a época, dia 14 ou 15 de Abril, já é outra equipa. Não, não adianta. Fechou ali 1 de Março. Outra regra que ele quer criar é não permitir que uma equipa consiga ter dois drafts seguidos top 4, digamos assim, ou seja, ficar 2 vezes na posição top 4. Embora eu acho que com esta questão das odds, eu acho que já não é algo difícil acontecer isso. Lá está. É como eu digo, já é algo difícil. Claro que não é impossível, não é? Mas já é um bocado algo difícil, porque isso acontecia mais antes, lá está. Antes desta mudança das odds, não é? Das percentagens da lotaria, de antes acontecia muito, como eu disse, deu o caso dos Sixers, deu o caso dos Lakers, lá está que tiveram esses casos. Atualmente já é um bocado complicado, claro que já houve, obviamente já houve casos, por exemplo, os Rockets tiveram esse caso, mas embora Reed Shepard, pronto, não é? Não era pique dos. É uma coisa curiosa, porque e esta regra também é preciso saber uma coisa: vamos imaginar a pique deste ano, mas dei exemplo dos Rockets, é top 4, mas a da próxima, que era dos Nets, como é que é? Ou seja, as piques externas que as equipas têm, vamos imaginar, como é que é? Não é? É tal cena, tipo, se por exemplo, pegar nos Boston Celtics, não é? Que os Boston Celtics conseguiram lá estar aquele core do Jason Tatum, Jalen Brown e por aí fora, que foram piques altas, não é? Se foram em piques externas, também estão proibidos? Ou esta regra é só nas piques internas, não é? É isso também estou curioso para saber como é que é isto, não é? Se a equipa, ok, é proibida de draftar no top 4 em 2 anos seguidos, mas é pelas suas próprias piques ou a piques dos outros? É um bocado isso. E depois aqui, uh, esta regra já meio compreendo, que é limitar as proteções de top 4 ou 14 ou mais, digamos assim, que elimina, lá está, as cenas das mid-lottery protections, assim as mais problemáticas, digamos. E esta aqui eu compreendo. Esta das três, que é estas três principais, esta aqui eu percebo melhor, porque realmente esta questão das proteções e tal, depois já há piques, malta, acho que este ano já não há assim tanto, mas antes havia piques, era de 1 ao 5 ou 6 era para uma equipa, do 6 ao 14 era para outra, e depois 14 ao outra, era para a equipa, para essa equipa realmente. Uh, era assim um bocado de coisa. E há picos de segunda ronda que são assim, que são um bocado assim esquisitas, do 30 ao 40 para uma equipa, do 40 ao 55 é para outra, depois aos 55 ao 60 é que fica na equipa. É realmente assim. Lá está, eu isso das proteções já estou de acordo, porque realmente as proteções o que é que faz? Faz o que aconteceu, por exemplo, como foi os Sixers na época passada, que é a época que correu mal. É verdade que houve uma questão de lesões, mas nós temos a nossa pico, aquela proteção top 6 e tal, e é um empurrãozinho, não é? As proteções chegam ao fim naquele ano, coincidência, empurra mais a equipa para fazer tanking, tal como foi nos Raptors há uns anos atrás, coisa que até na lotaria não correu bem, porque depois os Raptors acabaram na mesma a ficar sem a pique e foi para os San Antonio Spurs, mas houve aquela fase que também é verdade que houve ali ilusões, Scottie Barnes e isso, mas também tinha a proteção com a pique deles protegida, que foi no negócio do Jacob Poeltl, acho que era
top 6 ou top 8, já não me recordo, e os Raptors, ok, aí tiveram uma fase, perderam para aí uma dúzia de jogos seguidos. Pai, isso já não foi neste último draft, 2005 foi em 2024, e perderam, ou seja, já, estava a olhar claro para a questão da pique. E eu esta aqui de limitar as piques de proteção, e eu aí é a única que realmente acho que faz sentido. Eu acho que não faz sentido uma equipa ter, está, tantas piques trocadas e depois com proteções. Porque realmente com as proteções eu percebo, mas a proteção, não sei o que é assim, mas a proteção também, vamos dizer assim, também chega aquele ano, chega ao fim, pode ser um belo incentivo para a equipa tancar e não ter. Como eu disse, nestes dois casos, é verdade que houve questões, principalmente os Sixers, houve questões de muitas lesões, é verdade. Mas mesmo assim, incentiva. Incentiva a equipa de, ok, acabou a época, lá está em fevereiro, março, e vamos tancar até meio de abril. Pronto. E, pá, e eu percebo a NBA meter isso e acho que a regra realmente que podiam fazer era isso, era tal como a regra que há que não podes trocar a tua pick por 2 anos seguidos, eu acho que esta questão da proteção da pick, eu acho que não podes fazer, lá está, se tens 2 picks, vamos dar 26 e 28, não pode ser a 26 protegida, mas a 28 não, por exemplo. Não pode estar assim seguido. Não pode. Ou swaps, e por exemplo, as swaps, que há swaps com proteção, eu tirava isso. Swaps de proteção, não. É swap, acabou, troca de posição, e tal, há cá a posição, se for a posição 1 ou 2, sei que não. É swap, acabou. Não há cá proteções. Eu, para mim, esta é a única que realmente estou a favor da NBA, o resto já. Porque lá está a outra do top 4 em 2 anos seguidos. Epá, é uma questão de sorte, porque agora é muito sorte, sinceramente. É muito sorte porque realmente há. Os Utah Jazz foram o pior recorde da NBA no draft passado e acabaram em quinto. Falei dos Detroit Pistons, por isso. E este ano, se calhar, vai acabar de acontecer uma coisa. Sei lá, os Pacers ou os Pelicans terem o pior recorde e acabar por cair muitos, algo que está fora até top 4. Por isso, vamos ver. Agora, rápido, para a questão da, como eu estava a dizer, de estar assim fechado, digamos assim, de estar fechado as questões de posting. Não estou a dizer que está fechado, atenção, mas eu acredito que, não na trade deadline, que ainda falta uma semana e meia, mas daqui a, lá está, na pausa do All-Star, eu acho que estas equipas que estão a ver aí do 11º ao 15º, acabou. É tipo, lá está, Pelicans, não é preciso dizer mais nada, não é? Sacramento Kings, meu Deus, Utah Jazz, que já pronto, não é? Só estão a ter um bocado de respeito com o Kenta George para ver se ele ainda pode. E acredito que lá está, até depois pausa de All-Star. O Kenta George, se calhar, vai ser o único jogador sem aquelas ausências meio esquisitas, digamos assim, para ver se ainda consegue ir ao Most Improved. Mas quando faltar, imagina, meio de mês de março e faltar um mês e vir que, ok, o Advige ou o Jalen Johnson, não sei o quê, eu acho que o Jazz também vão meter o Kenta George de férias, vamos dizer assim. Mas sim, o Utah também coisa. Os Dallas Mavericks é uma equipa que por acaso ganhou antes desta derrota contra os Lakers, do regresso a Luca, digamos assim, a Dallas. Estavam com 4 vitórias seguidas, agora perderam contra os Lakers, mas agora o calendário deles é muito difícil. Eu não sei, pá, já não me recordo bem quando, mas eu estive a ver isto, lá está, antes de gravar, e realmente o calendário deles, e depois não esquecer que Anthony Davis está fora, só deve regressar após a pausa do All-Star e vamos ver, e é sempre o Anthony Davis, e depois é o Kyrie que não sabemos, não é? Mas já está sobre os Dallas Mavericks, que curiosamente o jogo desta noite, estou a gravar domingo, vai ser Milwaukee Bucks, ok, 6 anos, mas depois é Timberwolves, ok, seguir a Hornets, é o jogo mais fácil, digamos, embora os Hornets então, o ataque está realmente soberbo. Mas depois, Rockets, Celtics, Spurs, 2 vezes. Jogar em Phoenix, não é nada fácil. Jogar em LA, depois pausa do All-Star, depois no primeiro jogo após a pausa All-Star, jogar em Minnesota. É verdade que a seguir o calendário fica fácil, Pacers, Kings, Nets, Grizzlies, mas mesmo assim, lá está, após esse jogo de regresso do All-Star contra os Timberwolves, epá, eu não os vejo a estar aqui, a estar nesta zona décimo. Mesmo que eu sei que uma equipa que o ano passado também pensava que acabou e acabou por dar em décimo, acho muito, muito difícil, ainda por cima com esta questão das ausências e lesões, e a equipa, claro, tem aquela questão, o tal empurrão, que é a única pick que eles têm disponível. Porque depois, a partir até 2031, já 2031 não é deles, não tem a sua própria pick, por isso, se for para tancar, tem que ser agora.
para a questão de draft tem que ser agora. Depois, Memphis Grizzlies, que teve aquela vitória no jogo de Londres, que podia servir de ok, vamos ver aqui o último push, não sei o quê, mas perderam os dois últimos jogos e foram contra equipas, os Hawks e os Pelicans. É verdade que depois jogam contra os Denver Nuggets, também não sei, mas não são favoritos. Depois vão jogar contra os Rockets na terça e depois pegar no décimo os Clippers que estão em alta. É a equipa que está em melhor forma da Conferência ao Oeste, com lá está os últimos 10 jogos, 8 vitórias e 2 derrotas, com o regresso do Kawhi, que eu pensava que até ia demorar mais tempo. E eu acho que os Clippers vão acabar por, lá está, chegar ali até, quem sabe, ali aos Portland Trail Blazers. Resultado não, recorde neutro, digamos assim. E depois os Warriors, é verdade que com a questão do Butler pode cair, mas eu não acredito que vão ter recorde assim negativo, sinceramente. Por isso, eu acho que, aliás, estas três equipas, Blazers, Clippers e Warriors, vão estar no play-in. Depois vamos ver quem é o resto. Atualmente está os Minnesota Timberwolves empatado com os Phoenix Suns, está os Lakers, está os Houston Rockets. É verdade que o pódio, pronto, já está assim um bocado com o regresso do Jokic. Acho que os Denver Nuggets vão acabar a ficar aqui no pódio. Os Spurs também acredito que vão ficar. Houston era uma equipa realmente favorita para o pódio, mas é verdade que falta ali alguns jogos para jogar, mas é uma equipa que realmente que há jogos contra equipas mais fracas que eles perdem que deviam ganhar, mas pronto, vamos ver o resto. Mas pronto, falando aqui do tanking, estas 5 equipas pá, estão realmente condenadas e vamos ver, atenção, dos Memphis Grizzlies, vamos ver a questão da deadline. Há o Jamarant no mercado, é verdade, e é um bocado uma nuvem negra, mas não sei se o Jaren Jackson, não sei se os Memphis Grizzlies vão pegar e metem os dois. Ou seja, já está um e metem o Jaren Jackson e vamos partir para full rebuild. Sinceramente, eles também têm as piques todas, mais outras que lá está receberam dos negócios Magic, por isso não sei. Não olhar para os Memphis Grizzlies para essa questão. Porque realmente Jaren Jackson depois entrou o seu novo contrato, a renovação dele e não é lá muito, muito convidativo para trocar, sinceramente, por causa dos valores. Já aqui, do Oeste, prontos, Wizards, Pacers, Wizards com 9 derrotas seguidas. Os Nets também tiveram uma boa fase em dezembro, mas pronto, eles têm que olhar, porque aliás, para o ano os Nets já não têm o seu próprio pico, é para os Rockets, por isso este é o último draft, vamos dizer assim, que eles têm que ter uma boa pick para eles próprios. É verdade que eles têm de outras equipas, mas principalmente os Knicks, mas Knicks acho que vai ser uma equipa sempre competitiva, não é? Não vou dar uma boa pick. Depois temos aqui os Hornets, que é verdade que estão a ter um belo início de ano, sinceramente, a ganhar aqui alguns jogos, mas mesmo assim acho que não vai ser suficiente. E depois, entretanto, pode haver uma lesão de Lamelo, de Brandon Miller, que são sempre jogadores que estão ali muito, muito de vidro, mas eu acho que os Hornets não vão ter hipótese, só se os Hawks, que é verdade que houve uma fase mais negra depois da troca do Trae Young, é verdade, mas agora estão a ganhar ali alguns jogos. Vamos ver, e acho que vão ser capazes de manter-se aqui no décimo. Claro que atenção, isto estou a falar, e tanto vale para os jogos como os Clippers e outras equipas. Se entretanto os Clippers perdem outra vez o Kawhi e o James Harden também fica fora o resto da época, e claro, os Clippers e os Atlanta Hawks, vamos imaginar que há a questão de Porzingis de cada forma, mas Jalen Johnson volta a ter uma lesão que normalmente costuma ter esta altura, que afasta o resto da época, e depois, sei lá, o Nickel Alexander Walker também faz não sei quanto, aí 1 ou 2 meses, a equipa vai ressentir, obviamente, não é? Eu estou a falar em circunstâncias normais e com o que temos agora. Como, por exemplo, os Bucks, temos Giannis que vai estar fora durante mês e meio. Por isso, e os Bucks já têm uma diferença. Não é assim muito grande, mas mesmo assim já é alguma. E acho que lá está, estes jogos, próximos jogos, vai, os próximos jogos sem Giannis, porque a equipa sem Giannis está com um recorde mega negativo. A equipa com Giannis em campo tem um recorde positivo, sem Giannis é mais negativo. E por isso, pá, não acredito que os Bucks vão coisa nisto e não sei se esta questão do Giannis vai definir algo sobre as questões da sua trade market, mas aquilo, meu Deus. Sobre aqui, vamos ter aqui o bando dos três, já agora, como falei do Oeste, posso falar um bocadinho do Oeste. O bando dos três no play, sinceramente. Sim, outra vez, o Hawks, Chicago, Miami. Na sua ronda de play-in anual, digamos assim, já está a ficar hábito. Vamos ver se o One Magic fica também, ao que parece sim, que estão numa fase assim mais negra. Magic no ano passado também tiveram no play-in com estas três equipas, se calhar vão repetir,
não é? Depois os Cavs já estão a ganhar alguns jogos, já estão a subir, se calhar ainda apanham, lá está, os Raptors, e depois os Knicks também não estão assim muito longe, os Boston Celtics, coisa. Aliás, esta conferência Oeste, desculpem, esta está muito aberta, como podem ver aqui. Já os Detroit Pistons, à partida, devem assegurar este primeiro lugar. Já estão 5 jogos à frente dos Boston Celtics, que é verdade que vem uma fase boa, mas depois já está, há os tais top típicos jogos que tal, já esperava-se que os Celtics ganhavam e não. Os Knicks também lá estão, não andam assim muito famosos, por isso acho que os Pistons, à partida, isso correr tudo bem. E vamos ver na trade deadline, tem-se falado muito da questão da trade deadline dos Pistons, também dos Knicks também, mas dos Pistons principalmente, por causa da questão do contrato de Tobias, Jaden Ivey e das picks, que eles têm algumas picks. Vamos ver. Mas à partida, malta, como eu disse, vamos ver como é que vai ser esta questão do tanking e se realmente se segue aqui o que eu estava a dizer, a minha previsão que pá, isto vai estar fechado, digamos assim. Eu não, acho que, como eu digo, volto a dizer, eu acho que na trade deadline se calhar não, porque a diferença não vai ser tão grande, não é? Ainda falta uma semana e meia para a trade deadline, mas pós All-Star, sim. Na pós All-Star, acho. Vamos olhar para a classificação e aí vai ficar bem nítido. Tipo, estas 10 equipas, coisas. E depois vamos ter literalmente quase 2 meses dessas 10 equipas. Claro que algumas não é convidativo, por exemplo, os Bucks não têm a sua própria pick, os Pelicans também não têm, é verdade, mas os Pelicans, coitados, não é? Mas tipo, os Wizards têm lá está a tal pick protegida, não é? Top 8 e vão querer estar a continuar aqui nesta zona. E depois, claro, há equipas como os Dallas Mavericks que não têm a sua pick depois passando até 2030 e só têm este ano, claro. E os Nets a mesma coisa, pá, e por isso vai ser coisa e acho que vai forçar o Adam Silver a ter que avançar com estas novas regras. Como eu digo, destas três principais, mais faladas, uma até compreendo, a proteção das piques é outra coisa e pronto. E atenção, isto para acabar o vídeo, não há nenhuma, digamos assim, uma bíblia perfeita para acabar o tanking. Ou um formulário de regras para acabar o tanking perfeito, porque vai haver sempre na mesma tanking. Acredito que pode haver ali ajustes e tal, que a NBA tem vindo a fazer, como digo, e tem elogiado. Play-in, essa questão da porcentagem das odds. Agora, se caso avançar para a frente essa questão da limitação das proteções das piques, sim. Agora, eliminar a 100%, não, malta, não. Não vamos ter isso. Coisa. E vamos, atenção. Ainda bem que a NBA tem estas questões, porque eu vejo, acompanho as outras ligas e tal, e malta, por exemplo, a NFL é tanking bowl. Há o Super Bowl e há o tanking bowl. Por isso, em que lá não há sorteios, não há nada, é quem ficar em pior lugar, não sei o quê. Por isso, a NFL, pronto, mas a malta americana tapa os olhos na NFL, pronto, eles tapam os olhinhos, e porque é a melhor liga deles, mas, na NFL, é o melhor desporto que eles têm lá, não é? Na América, há que há muita gente a gozar, e é verdade, há o Super Bowl e há o Tanking Bowl. Por isso, quando chega esse ponto de gozo, embora a maior parte dos americanos não queira gozar com isso, mas pronto. Enfim, bem, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaste, deixa o like, subscreve o canal, que é o melhor que podem fazer, e vemos para uma próxima vez, lá está, seja este tipo de vídeos ou até episódio, lá está, de podcast, temos aí feitos, lá está, vários, e não só da NBA, como também da nossa Liga Nacional. E isso. Grande abraço a todos, malta, e fiquem bem. Tchau, tchau.